Olá, sejam todos bem-vindos. Que alegria e permissão é podermos nos encontrar mais uma vez esta semana para recebermos a verdadeira vontade de Meishu-sama através das sagradas palavras de Kyosho-sama e Masaki-sama. Esta semana nós temos algo completamente novo no nosso estudo. Estamos recebendo agora uma coleção nova intitulada Divinas Palavras, onde temos a permissão de receber as sagradas palavras de Meishu-sama, a Bíblia, sagradas palavras de Kyosho-sama e sagradas palavras de Masaki-sama e ver como todas encaixam nessa única verdade de Deus. É realmente uma grande permissão e uma grande alegria poder receber este material. Esta semana nós vamos aprofundar no que Meishu-sama queria com o solo sagrado, o porquê desta construção e o que isso significa. Além disso, o que isso tem a ver com Jerusalém. Sim, Jerusalém, os senhores ouviram correto. Qual é a relação entre os solos sagrados e Jerusalém? Estou muito animado para poder ler essa semana com os senhores, então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos nosso estudo, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que é somente com a graça de Deus e a permissão de Kyosho-sama que podemos receber estas sagradas palavras e realizar esta leitura durante esta semana. Sem a existência do trono de Kyosho, sem a permissão de Kyosho-sama, seria impossível recebermos o verdadeiro sentimento de Meishu-sama. Seria impossível seguir realmente a vontade de Meishu-sama. Com corações repletos de alegria, vamos convidar todos os nossos antepassados, toda a humanidade que vivem e existem dentro de nós, para participarmos deste estudo. E fiquem em mente que durante o estudo, tudo que venhamos a sentir, tudo que venhamos a pensar, vamos reconhecer que são justamente estes pensamentos e sentimentos que Deus perdoou. E agora, como seres que já foram perdoados e salvos, junto com os nossos antepassados, vamos retornar a Deus e servir em seu paraíso com todo o nosso ser. Com esse espírito em mente, gostaria de iniciar a leitura do nosso estudo hoje com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu-sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu-sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu-sama estão unidos servindo a Deus. Kyosho-sama é quem nos revela a vontade de Meishu-sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo.
Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Uno Ameixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Toda semana nós temos uma postagem do Instagram para compartilhar com os senhores que vem da nossa Igreja Mãe. Antes de ler esta postagem com os senhores, gostaria de convidá-los a seguirem, curtirem e acompanharem esta página do Instagram. É extremamente fácil. Basta abrir o Instagram no seu telefone, busque Igreja Mundial do Messias Oficial. No topo da página, do lado esquerdo, onde tem o nome da página, assim que a página abrir, tem um botão abaixo. Clique nele para curtir a página, para acompanhar a página, seguir esta página. E não só isso, do lado direito, no topo da sua página, no topo da tela do telefone, clique aquele sininho. Aquele sininho libertará as notificações para os senhores poderem receber anúncios, avisos que uma postagem foi feita no Instagram. E assim, os senhores poderão diariamente estar em contato com o trono de Kyosho, recebendo as sagradas palavras direto do trono de Kyosho e alinhar os seus corações com o Kyosho-sama e com o Masaki-sama. Mas não parem aí, não deixem de compartilhar estas postagens também. Vamos encorajar nossos familiares, nossos amigos, as pessoas mais próximas a nós a também lerem este conteúdo, porque com certeza trará a cada um deles mais próximo à verdadeira alegria e felicidade de Deus. Vamos levar este evangelho de salvação ao maior número possível de pessoas. E é extremamente fácil, não custa nada, é só apertar um botão. Escreva uma mensagem para os seus familiares e amigos, coloque um comentário de quanto isso está mudando a sua vida, o seu dia a dia e compartilhe. Vamos compartilhar para o maior número possível de pessoas, ok? Então, com isso em mente, hoje gostaria de ler esta postagem que vem das Sagradas Palavras de Meishu Sama de 20 de dezembro de 1949, da coleção Sermões de Luz. E nestas sagradas palavras de Meishu Sama temos o seguinte: no mundo de Miroku não existe essa coisa de Kenshin Jitsu, ser conhecedor da verdade. Afinal, todos serão capazes de conhecer a verdade. Mais uma vez, no mundo de Miroku, não existe essa coisa de Kenshin Jitsu, ser conhecedor da verdade. Afinal, todos serão capazes de conhecer a verdade. Como os senhores sabem, hoje nós estamos já nessa era onde essa verdade já está a ser liberada para toda a humanidade. E nós estamos recebendo ela em primeiras mãos através das sagradas palavras de Kyosho-sama e Masaki-sama, através do trono de Kyosho. Quão abençoados nós somos! Também no Instagram, essa semana, acabamos de receber esta postagem que gostaria de compartilhar com os senhores. É a respeito da profissão de fé que aconteceu agora, neste domingo passado. E, curiosamente, este domingo foi o domingo de Pentecostes. E gostaria de ler para os senhores o que o jornalista colocou aqui nesta postagem. Nela está escrito assim: o novo juramento de professar a fé que ficou gravado em uma alegria envolvente. No dia 19 de maio, Masaki-sama oficiou a primeira cerimônia de profissão de fé, outorgando pela primeira vez o Ohikari
na cerimônia celebrada em Kyushu, no oeste do arquipélago japonês, depois de ele ter sido nomeado como representante do Kyosho. O dia de Pentecostes, data em que, há 2000 anos, o Espírito Santo preencheu os apóstolos depois de Jesus, que havia ressuscitado e ascendeu aos céus, o que os motivou a propagar o Evangelho pelo mundo. A primeira cerimônia de profissão de fé realizada depois de uma Saksama ter se tornado o representante do Kyosho foi, coincidentemente, celebrada no dia 19 de maio, o dia de Pentecostes deste ano. Esse fato fez meu corpo estremecer, pois eu, o repórter, senti que a salvação pela Igreja Mundial do Messias havia entrado em um novo estágio. Silêncio e ansiedade tomaram conta do local no momento do início da cerimônia. Emocionados, os novos membros que receberam o Ohikari do Masaki-sama adentraram no caminho da fé. Lágrimas escorreram no rosto dos membros quando Masaki-sama os cumprimentou, sorrindo com um aperto de mãos. Não há nada que substitua a preciosidade de termos sido colocados sobre a liderança do Masaki-sama, que é Meishu-sama vivo na era atual. Gratos somos pelo nosso próprio coração ser renovado na grandiosa luz. Definitivamente nos tornamos fortes e possuímos a convicção de seguir em direção à verdadeira fé. É somente por estarmos na Igreja Mundial do Messias que pudemos conhecer a verdade. Eu, o repórter, creio na luz e no poder do Espírito Santo que preencheu tudo e todos desde aquele dia há 2000 anos. Somente nós, membros da Igreja Mundial do Messias, podemos receber essa bênção. Cerimônia de profissão de fé, Igreja Fukuoka, 19 de maio de 2024. Esta postagem é extraordinária, não só pelo fato ocorrido que essa profissão de fé foi realizada no dia de Pentecostes, coincidentemente, mas o grande significado desse dia de Pentecostes, desse plano de Deus, dessa missão que a nossa igreja tem com o cristianismo e o que nós vamos ler hoje. Além disso, um ponto que gostaria de enfatizar e estressar aqui é o que acabamos de ler, Masaki-sama, que é Meishu-sama vivo na era atual. Meishu-sama é uno ao trono de Kyosho. Isso não é uma posição simbólica. É uno. Meishu-sama criou o trono de Kyosho por ordem de Deus para liderar o plano divino em cada era. E hoje está atuando através de Masaki-sama diretamente, pois Masaki-sama é representante de Kyosho, é uno a Kyosho. Então, Meishu-sama é uno e vivo na era atual, Kyosho-sama e Masaki-sama. Não existe diferença. E isso nós vamos ver porque no estudo de hoje, ao estudarmos sobre essa relação entre o solo sagrado e Meishu-sama, o solo sagrado e Jerusalém, sem entender esta grande conexão, essa grande verdade que existe entre Meishu-sama e o trono de Kyosho, Meishu-sama e Masaki-sama, não poderemos entender o que está verdadeiramente ali. Além disso, como acabamos de ver, lendo sobre a verdade, não é? A verdade, essa área essa posição de Kenshin Jitsu já não existe mais porque todos estão sendo permitidos a conhecer a verdade. E nós hoje estamos tendo a permissão de conhecer a verdade. Meishu-sama está nos guiando. Masaki-sama
que é Meixo Sama vivo na era atual, está nos guiando para conhecermos a verdade e quão abençoados nós somos por isso. Então, com esse coração repleto de alegria e com profundo respeito a Masaki Sama, que está nos liderando, a Kyosho Sama, que é uno a Masaki Sama, está nos liderando hoje, vamos receber estas sagradas palavras. Divinas Palavras. Essa é a primeira publicação que foi feita na revista Glória, número 35, 1º de dezembro de 2022. O título dela é Para Meixo Sama. Então, acabamos de receber recentemente estas traduções e gostaria de aqui compartilhar com os senhores nessa leitura, pois aqui podemos ver não somente as sagradas palavras de Meixo Sama, mas também a Bíblia e as sagradas palavras de Kyosho Sama e Masaki Sama, para podermos entender o verdadeiro significado dessa ligação entre Meixo Sama e a Bíblia e a verdadeira vontade de Deus que está a ser revelada para nós através do trono de Kyosho. Então, nesta publicação, temos as seguintes sagradas palavras de Meixo Sama. Sagradas palavras. Agora é o momento auspicioso, quando o Messias que venceu o mundo entra na cidade no oeste. Salmo de 1º de novembro de 1935. Agora é um momento auspicioso, quando o Messias que venceu o mundo entra na cidade no oeste. Salmo de 1º de novembro de 1935. Fazendo uma pequena pausa, interessante, né? Porque se pararmos só aqui e lermos só essas sagradas palavras, fica meio difícil de saber, né? Que cidade é essa que Meixo Sama está falando? Né? Cidade no oeste. No oeste aonde? Em qual parte do mundo? E vê a data, 1935. Né? Mas aí continuamos lendo esta publicação. Nas seguintes sagradas palavras, Meixo Sama compartilha o seguinte: a seguir, será construído em Jerusalém. E é isso. Então continuará indo em direção ao oeste. A construção do paraíso terrestre em Jerusalém marca o início do paraíso terrestre para o mundo. A partir de então, o mundo será unificado. Sermão de 18 de outubro de 1952. A seguir, será construído em Jerusalém. E é isso. Então, continuará indo em direção ao oeste. A construção do paraíso terrestre em Jerusalém marca o início do paraíso terrestre para o mundo. A partir de então, o mundo será unificado. E nessas próximas sagradas palavras, Meixo Sama compartilha o seguinte: com o tempo, algo magnífico também será construído no exterior. Planejo construir algo surpreendente na China, na cidade proibida, e haverá algo também em Jerusalém. Deus preparou isso em Jerusalém há 2000 anos. Mais uma vez, com o tempo, algo magnífico também será construído no exterior. Planejo construir algo surpreendente na China, na cidade proibida, e haverá algo também em Jerusalém. Deus preparou isso em Jerusalém há 2000 anos. Sermão de 1º de abril de 1952. Aí conseguimos ver aqui mais uma vez, né? O que é que Deus preparou? E ainda mais em Jerusalém, e como que Meixo Sama construirá algo na cidade proibida da China? Não é? Acredito que ao lermos essas sagradas palavras, vem várias e várias perguntas, né? E como nós já estudamos anteriormente, as sagradas palavras de Meixo Sama, por Meixo Sama falando,
são a coisa mais difícil de entender desde a invenção da letra, né? Desde a invenção da letra escrita. É a coisa mais difícil de entender, como diz Masaki Sama, citando essas sagradas palavras de Meishu Sama. Então, realmente, para podermos receber o verdadeiro significado dessas sagradas palavras, não tem como sem o trono de Kyosho, não é? E ainda mais, como que isso encaixa com a Bíblia? Seria a próxima pergunta que nós teríamos, não é? Como que isso tem a ver com a Bíblia? Pois Meishu Sama aqui está falando de Jerusalém, algo que Deus preparou há 2000 anos. Mas olha só essa publicação que nós recebemos de palavras divinas. Olha só o trecho da Bíblia que tem relação com isso e intrinsecamente ligada com essas sagradas palavras. Na Bíblia está escrito: "E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." E o que estava sentado sobre o trono disse: "Eis que faço novas todas as coisas." E disse-me: "Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis." E disse-me mais: "Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho." E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição entre alguém, e nela será o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 7. Capítulo 21, versículo 22 e capítulo 22, versículo 5. Talvez alguns dos senhores lendo aqui hoje
conheçam esse trecho da Bíblia, não é? Talvez alguns e muitos estão lendo pela primeira vez. Mas se só lermos essa profecia do Apocalipse, como fazer sentido de tudo isso, não é? Como entender esse novo paraíso, esse novo reino que Deus, como entender esse novo céu de que Deus está falando, não? E de viver entre os homens. E o que significa isso? Mas com as sagradas palavras de Kyosho-sama, com as sagradas palavras de Masaki-sama, isso tudo está começando a se encaixar e fazer sentido. Olha só o que Kyosho-sama compartilha conosco. Kyosho-sama, ao entrar em contato com a bela e fresca atmosfera dos solos sagrados, as pessoas serão naturalmente levadas a se recordarem do eterno solo sagrado que existe no centro do coração de cada um de nós e serão curadas. Tenho certeza de que Meishu-sama ficará feliz em ver isso. Com gratidão e esperança, sejamos as mãos e os pés de Meishu-sama aqui na terra e herdemos a divina obra de construir os solos sagrados físicos, a fim de que a felicidade de Meishu-sama possa ser a nossa felicidade, ou melhor, a felicidade de todos. Sagradas palavras de Ano Novo, 1º de janeiro de 2011. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui e levar os senhores a olharem um slide atrás, onde Kyosho-sama coloca a respeito do solo sagrado. Nós, quando falamos de solo sagrado, não é? Temos a tendência de pensar a respeito do solo sagrado físico, aqui, agora, não é? Assim, pelo menos, comigo foi por muito tempo. Mas olha uma coisa que eu só percebi agora, lendo essas sagradas palavras de Kyosho-sama. Kyosho-sama coloca aqui: ao entrar em contato com a bela e fresca atmosfera do solo sagrado, as pessoas serão naturalmente levadas a se recordarem do eterno solo sagrado que existe no centro do coração de cada um de nós e serão curadas. O objetivo principal sendo o solo sagrado eterno. Antes desta grande transição na nossa igreja, essa purificação na nossa igreja, antes de tudo que foi feito com Kyosho-sama para tentarem expulsar Kyosho-sama e tirar Kyosho-sama do centro da igreja, eu não percebia o quão focado eu estava no lado físico, sem entender a missão desse solo sagrado físico. Não estou aqui a desfazer do solo sagrado físico, mas eu não entendia o verdadeiro espírito de Meishu-sama a respeito deste solo sagrado. Pois aqui Kyosho-sama hoje está nos esclarecendo, e só foi através de Kyosho-sama e Masaki-sama que isso começou a ficar cada vez mais claro. O objetivo do solo sagrado físico é para entrarmos em contato com essa beleza e essa atmosfera para que possamos recordar do solo sagrado eterno que existe dentro de nós. Como lemos agora no Apocalipse, não? Este verdadeiro céu, paraíso de Deus que existe, ele existe dentro de nós, não é? Como vimos nas sagradas palavras do Masaki-sama em outros estudos, onde Masaki-sama deixa bem claro, não é? Aonde será esse lugar que não tem mais noite, que não necessitará de lâmpada nem de luz do sol? Se fosse um lugar físico, terreno, não seria possível, não é?
Nós precisamos da luz do sol. Precisamos de uma lâmpada para iluminar. Mas aqui está falando que o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Está falando do próprio Deus, própria essência, como nós viemos estudando essas últimas semanas a respeito dessa relação Deus-homem e desse verdadeiro paraíso que existe dentro de nós. Aqui que o Sama em 2011 estava nos levando a ver este verdadeiro paraíso, este solo sagrado eterno, que tanto Meixo Sama queria que recordássemos. E não só isso, não é só recordar, mas aí serão curadas todas as pessoas. Curadas. Curadas, eu acredito, provavelmente, deste grande pecado que cometemos, de vivermos separados de Deus por tanto tempo e retornar à nossa verdadeira essência, à nossa verdadeira origem, não é? E assim, a fim que a felicidade de Meixo Sama possa ser a felicidade, ou melhor, a felicidade de todos. Isso realmente, essa obra de construir isso é extraordinário. E Kirti Sama continua: creio que Meixo Sama quis nos ensinar o seguinte: ei, o paraíso existe dentro de cada um de vocês. Vocês sabiam disso? Ele quis ensinar isso para nós, não através dos seus ensinamentos ou algo dessa natureza, mas através dos solos sagrados. Afinal, em última análise, em seus últimos anos de vida eterna, ele estava focalizado exclusivamente na construção dos solos sagrados. Mesmo tendo sofrido um derrame cerebral hemorrágico, ele visitou o canteiro de obra todos os dias para conferir o progresso da construção. Isso mostra o quanto os solos sagrados significavam para ele. Através dos solos sagrados, ele realmente queria nos dizer: senhores, o paraíso existe. E ele existe dentro de cada um de vocês. É por isso que ele colocou tanto esforço na construção deles. Encontro com diretores executivos, 13 de dezembro de 2016. Como eu estava falando, sem essas sagradas palavras de Kirti Sama, eu jamais teria percebido esse verdadeiro sentimento de Meixo Sama, despertado a este verdadeiro sentimento de Meixo Sama. O que significa esse paraíso que existe dentro de cada um de nós, não é? E a importância disso. E com isso, olha o que Masaki Sama coloca para nós aqui. Ele diz: caso vocês perguntem onde construiríamos o último paraíso terrestre, a resposta seria em Jerusalém. Jerusalém seria o ponto final da construção do paraíso terrestre. Meixo Sama, acerca desse paraíso terrestre que almejávamos construir em Jerusalém, afirma que Deus preparou isso há 2000 anos. Vejam bem, há 2000 anos. Como nós lemos agora há pouco, não é? Nas sagradas palavras de Meixo Sama, Deus preparou isso há 2000 anos. Mas se só lermos dessa forma, como entender o que Meixo Sama queria nos passar ali, não é? Extremamente difícil. O que foi que Meixo Sama preparou? É um lugar físico? É um lugar onde já será construído? É um templo? O que é isso, não é? Vem várias perguntas na nossa mente, mas olha o que Masaki Sama compartilha conosco aqui. O que aconteceu há 2000 anos? Não há outra coisa senão o que aconteceu com Jesus Cristo, certo? Deus, através de Jesus, preparou o protótipo do paraíso terrestre em Jerusalém há 2000
mil anos. Uma pequena pausa. Os senhores já tinham pensado a respeito disso? Que o protótipo do paraíso terrestre foi preparado através de Jesus Cristo há 2000 anos atrás? Quando primeiro me tornei membro nessa igreja e ouvia falar dos protótipos do paraíso terrestre, não é, dos solos sagrados que Meixo Sama se empenhou para construir, eu pensava que isso era algo que Meixo Sama fez, Meixo Sama realizou. É único a Meixo Sama, não é? Mas o próprio Meixo Sama está a nos revelar que isso foi preparado há 2000 anos atrás. E, como Masaaki Sama coloca aqui, o que foi essa preparação há 2000 anos atrás? É o que aconteceu com Jesus Cristo, não é? Deus, através de Jesus, preparou o protótipo do paraíso terrestre em Jerusalém há 2000 anos. Ao ouvir estas sagradas palavras, fica até um pouco mais claro, ou faz mais sentido quando escutamos o fato que Meixo Sama disse que iria trabalhar em consonância com o cristianismo, não é? Que iria realizar esta vontade de Deus, esse objetivo de Deus, trabalhando em consonância com o cristianismo, não é assim? Meixo Sama mesmo estava reconhecendo que Deus preparou através de Jesus há 2000 anos atrás. E olha só que Masaaki Sama compartilha. Dizemos que precisamos expandir os nossos solos sagrados, propagar o paraíso na terra. Agora considerem isso. Meixo Sama está dizendo que o último protótipo do paraíso terrestre que precisamos construir deve ser construído em Jerusalém e que Deus já havia preparado há 2000 anos. Ou seja, Deus o preparou através de Jesus. Meixo Sama é o caminho e a verdade, 1º de agosto de 2021. Masaaki Sama continua. Se os solos sagrados já não existem mais aqui na Terra, não seriam os senhores membros da Igreja Mundial do Messias que precisam construir um para Meixo Sama? Quer dizer, os senhores não seriam os únicos que podem fazer isso? Agora, uma pequena pausa aqui, pois alguns dos senhores assistindo hoje podem pensar, mas como não existe mais solo sagrado na Terra? Não é assim? Meixo Sama não construiu esses locais? Aqui é importante reconhecer o porquê que não existe mais aqui na Terra. E o motivo é que o minuto que Kyosho Sama foi expulso destes solos sagrados, eles deixam de ser sagrados. Kyosho Sama é uno a Meixo Sama. Como que você chama uma terra sagrada que Meixo Sama constrói, que Meixo Sama está a abençoar, que Meixo Sama está a liderar, se você expulsa Meixo Sama desse local? Não é assim? Então, quando Kyosho Sama não reconhece mais este lugar como sagrado, significa Meixo Sama deixou de reconhecer este lugar como algo sagrado. Impossível passar o verdadeiro sentimento de Meixo Sama fazendo tudo o que estão fazendo com Meixo Sama, com o próprio Kyosho Sama, com a própria família de Meixo Sama, não é? Então, não existem mais solos sagrados aqui na Terra. Isso já está claro para muitos, mas muitos ainda pensam que por existir o lado físico, existir este parque físico, ele é sagrado. Mas o que faz o solo sagrado? Sagrado é a própria consagração de Meixo Sama, de Kyosho Sama. Se Kyosho Sama não reconhece como sagrado,
deixa de ser sagrado. É a mesma coisa com o nosso Ohikari que temos, não é? Kyosho-sama os consagra e por isso que ele é reconhecido como sagrado, ou os nossos altares em casa. Justo este ano, agora em julho deste ano, Masaki-sama, representante de Kyosho, estará viajando para a África para consagrar o terreno na África. Então, ali, naquele momento, um solo sagrado irá nascer, não é? Assim como que o próprio Masaki-sama fala, anunciando no vídeo, é um momento inédito para a humanidade, o primeiro solo sagrado no terreno africano. E será consagrado por Masaki-sama, representante de Kyosho. Uno a Kyosho-sama, não é? Aonde Masaki-sama está, Kyosho-sama está. O que Masaki-sama consagrar, Kyosho-sama está consagrando. Em outras palavras, Kyosho-sama e Masaki-sama são unos. Kyosho-sama, Meisho-sama são unos. E com isso permite-nos ter um terreno sagrado, um solo sagrado, quando é consagrado por Kyosho-sama. Então, isso é de extrema importância para podermos realmente compreender o que está a acontecer, o porquê que estes solos sagrados, que foram uma vez construídas por Meisho-sama, deixaram de ser sagrados hoje. E o maior, e mais ainda, a importância de nossa missão de agora construir um para Meisho-sama, como Masaki-sama está a colocar aqui. E ele diz: o que deve ser feito por todos os senhores é construir um solo sagrado onde as pessoas que o visitarão consigam sentir o seguinte: ah, o paraíso realmente existe dentro de mim. Meisho-sama disse que o seu solo sagrado seria o único oásis no mundo. Acredito fortemente que quem precisa construir esse oásis são todos os senhores, membros da Igreja Mundial do Messias. Neste dia, no dia 1º de novembro de 2022, sob o nome de Kyosho-sama, ou seja, sob o nome de Meisho-sama e também sob o nome de Jesus, eu declaro, por este meio, o início da construção do solo sagrado da Igreja Mundial do Messias aqui na Terra. Culto mensal de novembro, 1º de novembro de 2022. Esse anúncio nós recebemos por Masaki-sama em 2022. Hoje já temos o terreno para este solo sagrado que está começando esse processo de construção no Japão. O verdadeiro solo sagrado de Meisho-sama, esse verdadeiro oásis que o ser humano terá no mundo todo, já está a ser construído. E não só lá, agora também avançando junto, passo a passo com essa construção, está o solo sagrado do solo, da terra, na África. E este será consagrado em julho deste ano. É incrível que em apenas 2 anos desta declaração do Masaki-sama, o plano divino está avançando em tamanha escala, em tamanha velocidade. Quão abençoados nós somos de podermos receber o verdadeiro espírito de Meisho-sama sobre a liderança de Kyosho-sama e Masaki-sama. Realmente é um momento inédito para a humanidade e todos nós que estamos assistindo hoje podemos participar. Não só ficar esperando acontecer e ver acontecer e desenvolver perante a nossa vista, nós estamos aqui, representantes de Meisho-sama, verdadeiros seguidores de Meisho-sama, para cumprir
essa missão de Meishu Sama, esse desejo de Meishu Sama, sob a liderança de Kyo Sama. Isso é possível e é um momento de grande alegria para todos nós. Vamos buscar servir neste verdadeiro propósito de Deus. Unos em um só coração com o trono de Kyosho, Meishu Sama e Jesus Cristo, para despertar toda a humanidade a esse verdadeiro solo sagrado que existe eterno dentro de cada um de nós. Esse solo sagrado tão belo, esse paraíso tão lindo, onde vemos hoje no livro do Apocalipse. E com o espírito de tremenda gratidão, vamos retornar toda a glória, toda a honra para Deus sempre. Muito obrigado.